Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 86. Passado, presente e futuro dos negócios de impacto. Bom, e nesse episódio eu tive a honra, a felicidade de bater um papo com a Mauri. Mauri que atuou por 15 anos na Artemisia, hoje é a presidente do conselho. Ela fala um pouco dessa transição aí da direção executiva, né, que ela construiu. Mas foi um papo muito legal. Primeiro, destacar aqui a generosidade dela, né, a franqueza, da maneira como ela vai dividindo o amplo conhecimento, trajetória, enfim, a caminhada que ela e tantas outras pessoas construíram aí nessa, nessa linda história da Artemisia. Segundo, para dizer que ela dividiu muita coisa aqui riquíssima, né? E para mim, destaque aqui é que o início da história, da trajetória do campo de negócio de impacto no Brasil, ele tem dois pés aqui, que são muito claros na fala da Mauri, né? Que é um pé na caminhada da sociedade civil, muito legal a maneira como ela traz, e um outro pé que é o desejo de conexão, de parceria com o Estado, né? Com as políticas públicas. E ela própria, né, aponta para a contradição ali que a gente ainda escuta no setor, de que vai ser bala de prata, né, que vai resolver tudo e tal, que é um pouco a linha do que eu sigo aqui também no meu pensamento. Então, muito bacana, acho que é um baita episódio. Mauri está morando nos Estados Unidos, então a gente falou, né, a distância por lá, eu aqui. Alguns momentos da conversa deu uma picotada ali na conexão. Tentei ao máximo aqui deixar redondo para quem estiver escutando. Então é isso, espero que curtam, que gostem, que apreciem uma aula aqui de história ou de perspectiva sobre o campo de negócio de impacto com a Mauri. Valeu, vamos pro papo então. Bom, Mauri, obrigado por você ter aceito o convite. Uma honra falar contigo aqui. Para quem, algum desavisado que não conhece a Mauri, se apresenta aí para quem está nos ouvindo. Quem que é a Mauri? Quem é a Artemisia? Nossa, primeiro eu que queria te agradecer, Fábio. É uma honra estar aqui dividindo coisas com você e é uma alegria mesmo reconectar. E, bom, eu acho que eu sou uma mãe e talvez recentemente eu conversando aqui em casa, eu falei, acho que eu sou uma empreendedora social também, podemos dizer assim, né? Eu trabalho na área de trabalho ainda, né? Estou bastante envolvida na área de impacto social desde o ano 2000. Eu tive a felicidade de entrar na faculdade de administração de empresas, mas saber que eu não queria trabalhar com empresas, né? Com administração de empresas, e eu queria descobrir uma outra coisa que lidasse com transformação social, e eu descobri o terceiro setor, que ali naquela época ainda não era um setor tão profissional como é hoje, né? Então, desde o ano 2000, eu trabalho com empreendedorismo social e passei por 15 anos à frente da Artemisia. E eu não fundei a Artemisia, mas eu empreendi a Artemisia, digamos assim, né? Então, por isso que eu me considero uma empreendedora social. Nossa, se você se considera uma empreendedora social, nossa, não tenho a menor dúvida, Mauri, mas, bom, a Artemisia, para os avisados aí, é a aceleradora de impacto pioneira, né, no Brasil, e, enfim, milhares de coisas super interessantes que já fez e continua fazendo. Sou fã e sempre digo para Mauri que eu
adentrei esse campo dos negócios de impacto graças a Mauri, a Artemisia, a Vivi, né, que foram super generosas aí. Então, acho que é legal fazer esse reconhecimento. Mauri, você colocou aqui, ó, eu sou uma pioneira nesse campo, né? E aí eu queria te perguntar, tenta voltar lá atrás, lá no início da Artemisia, qual era a imagem que você tinha na sua cabeça desse mato alto chamado campo de negócios de impacto? O que você enxergava lá atrás? Então, lá atrás, né, eu trabalhava com organizações da sociedade civil que desenvolviam planos de negócio. E eu trabalhava, então, com organizações do Brasil inteiro, grandes e pequenas, que estavam criando estratégias de sua geração de receita própria, né? Geração de receita para sustentar a organização ou geração de renda para as comunidades que atuavam, né? Então, a questão da sustentabilidade financeira permeava muito do meu trabalho. Num determinado momento, eu migrei para a Artemisia, e a Artemisia também trabalhava dentro dessa lógica, né, de empreendimentos sociais, mas com essa olhar de sustentabilidade. E nós começamos a, de fato, olhar para a prática e pilotar várias iniciativas, não só com organizações da sociedade civil, mas com cooperativas, com empresas, com iniciativas de indivíduos, não só com ONGs e seus braços de geração de receita, mas a gente começou a pilotar com empresas que tivessem um produto sustentável. No início, sejam empresas de brinde sustentável, sejam empresas de artesanato com uma cadeia justa, uma cooperativa de produtores rurais. Então, nós começamos a apoiar uma série de empreendimentos, e aí acho que essa foi uma sabedoria, e de tentar entender o que para nós poderia fazer mais impacto, dado um recurso limitado que nós tínhamos. E olhando também muito para o que já existia, né, no Brasil na época. E isso a gente viu que tinha um movimento muito forte e organizado da economia solidária, né? Então, as referências de economia solidária, de comércio justo, já existiam. Nós começamos a perceber que empreendedorismo social das organizações sociais já tinham outras organizações fazendo, mas e a partir dessa prática, a gente começou a perceber, poxa, mas essa lógica de negócio por negócio pode fazer sentido. E aí olhar para fora e olhar no resto do mundo o que existia de negócios que usasse a lógica dos negócios para promover impacto. Isso era mais ou E menos em que ano, mais ou menos? isso foi logo que eu entrei, assim, 2007, 2008. O tema, nós lançamos esse nome Negócios, na época Negócios Sociais, nós lançamos em 2008. A aceleradora de negócios sociais, se não me engano, 2009. Porque aí eram duas inovações, né? Primeiro, esse modelo de aceleradora, que para qualquer mercado era novo, mas ainda uma aceleradora de negócios sociais, nossa, mais ainda. Então, naquela época, a gente se inspirou muito no Yunus, né? Foi Nobel, e o Yunus foi uma grande inspiração para nós, mas nós, ah, ao contrário do Yunus, a gente não queria limitar, só é negócio social se você não distribui dividendos aos acionistas. A gente falou, não, acho que talvez para o contexto brasileiro a gente possa apoiar empreendedores que querem ter investidores externos, empreendedores que não querem distribuir dividendos aos acionistas, mas empreendedores que querem distribuir dividendos aos acionistas. Não vamos ser maniqueísta ou ter uma lógica do certo e errado. Vamos, nesse momento, com a prática, com o campo, com o que vem dos empreendedores do Brasil, do campo ali, né? A gente vê o que vem que vai fazendo mais sentido e vamos experimentando. Então, isso foi uma coisa. E do outro lado, no contexto brasileiro, político, econômico daquela época, social, a gente via
um incremento de renda muito grande. A massa de renda da população C, B, mas C estava crescendo. Então, você tinha as pessoas com mais dinheiro no bolso, mais desprovida de serviços de qualidade, de educação, de saúde e tudo mais. E foi aí que a gente falou, nossa, então talvez faça sentido a gente buscar não o negócio que venda qualquer produto ou qualquer serviço. Vamos aliar essas duas coisas, que quanto mais eu vendo um produto, mais impacto eu tenho diretamente com esse cliente e esse serviço. E aí que surgiram a nossa atuação setorial. Então, que a gente falou, nossa, então vamos trabalhar com organizações que tenham modelagem de negócio, independente da pessoa física ou jurídica, e vamos trabalhar com setores específicos. Então, isso foi muito pioneiro, né? E a nossa visão lá atrás era: a gente precisa criar o Brasil pode ser um polo de negócios sociais que possa inspirar o mundo e possa ser inspirado por ele. Então, aquela época, a nossa estratégia, a nossa visão era do Brasil, né? Olhar o país como esse polo desses negócios e criar uma estratégia de construir um ecossistema próspero para esses negócios crescerem, né? Olhando de lá para cá, Mauri, você acha que a gente conseguiu alcançar isso como Brasil? Eu acho que sim, em grande medida, né? Eu acho que é um tema. Outro dia eu até estava vendo um podcast de empresas, empreendedores, tal, e a pessoa se intitulou, não, nós somos um negócio social. A entrevistadora falou, então quer dizer que você é um negócio social? Eu sou uma entrevistadora da área de moda. Então eu falei, nossa, realmente, acho que a coisa espalhou, né? Que bom. E acho que o tema ainda é um tema de nicho, em certo sentido, mas tá cada vez mais. Tem políticas, né? Tem uma política nacional para os negócios de impacto, Sebrae, tem vários braços que falam. Então, assim, tem grandes órgãos, eu entendo que numa esfera até nacional, que falam disso, mas os desafios continuam, né? Desafios enormes de regionalidade, de, né, ainda uma concentração geográfica, um perfil ainda de empreendedores bastante homogêneo, de homens cis, brancos e etc. Então, como founders, mas acho que o tema ele deu uma bela, acho que floresceu, né? Digamos assim. Então, Eu acho que você já respondeu minha outra pergunta, que é, queria saber se você acha que essa agenda, que esse tema no Brasil envelheceu mal ou bem. Acho que você já trouxe um pouco, né? Você enxerga mais algo que você imaginava lá atrás, que olhando hoje, você fala, puxa, isso não aconteceu ou não aconteceu desta forma. acho que assim, acho que tem alguns pontos que nós sonhávamos. É que é difícil também, né, colocar isso no tempo, mas acho que a gente pensou muito que esses negócios pudessem ter relações mais parcerias mais interessantes com o poder público. Então, acho que desde o início a gente tinha sempre uma clareza muito grande do papel que esses negócios poderiam ter com a oferta pública, até porque no início, como a gente era muito, no início a gente era muito questionado, né? Era um tema, imagina, é um tema novo. É um tema. Nós começamos, né? As pessoas que começou esse trabalho, eu, a Vivi, a Kelly, a Thalita, Renato, o Daniel, Iso, Gilberto, enfim, a turma, né? Léo da Cital, a gente, e eu, por exemplo, que vim da área do terceiro setor, eu vim do mundo das ONGs. Então, eu sabia os questionamentos que os empreendedores tinham, os empreendedores sociais, as ONGs tinham dessa coisa dos negócios, porque eram questões que eu tinha, né? O meu eu anterior tinha também quando eu trabalhava.
nas outras organizações. Então, nós éramos muito questionados, né, se esses negócios, o que nós estávamos fazendo ia, de alguma forma, era papel do Estado, se nós estávamos deslegitimizando as políticas públicas e tal. Então, isso também nos forçou a ter uma visão muito clara do que a gente entendia que era o papel dessas empresas, desses negócios. E era para nós o ultimate impact, né? Assim, o impacto sonho, que é sim que governos pudessem trabalhar com essas empresas e os negócios sociais pudessem contribuir para qualificar a oferta pública, para então, ou seja, melhorar uma oferta pública ou facilitar o acesso à oferta pública, né? Às vezes ajudando a diminuir uma assimetria de informação ou complementar uma oferta pública. Então, essa questão dessa parceria dos negócios sociais sempre foi algo que nós sonhamos, persistimos, mas isso envolve uma complexidade muito maior, que é a contratação de inovações por parte do governo, sejam inovações, negócios sociais ou não, etc. Então, isso, para mim, eu acho que é algo que a gente ainda tem que evoluir, né? Mas não é só disso, acho que é como governos inovam, embora, né, acho que é muito interessante, porque como antes praticamente não tinha muitas referências, agora para mim é sempre o copo tá cheio, né? Porque, poxa, você não tinha tantos casos, agora você tem várias parcerias a níveis mais municipais, né? Mas tem coisas interessantes também surgindo num plano estadual também, mas eu ainda sinto que é algo a construir, né? E esse campo das GovTechs, né, das famosas GovTechs, está aos pouquinhos, né, maturando. Então, isso é um ponto. E o outro ponto que eu acho que continua um grande debate para nós todos é a questão das avaliações, né, de impacto, das mensurações. Eu acho que isso ainda continua um grande desafio. E eu achava que nessa altura do campeonato nós teríamos assim mais casos emblemáticos, inspirações. Muitas empresas ainda patinam e ficam pequenas empresas, né? Não ficam grandes empresas. Então, eu acho que esse é o desafio também, né? Eu acho que eu queria ver mais empresas num nível um pouco maior, né, em termos de tamanho mesmo, né, de faturamento, de impacto, de alcance. Mauri, você colocou, ainda olhando o copo meio cheio, uma das coisas que também se projetava lá atrás era mais organizações agora chamadas de dinamizadoras, né? A Artemisa era uma pioneira, mas hoje tem um monte dessas similares, entre aspas. A pergunta que eu faço para você é: se imaginou que se pudesse colaborar mais entre essas organizações, mas muitas vezes o que se vê é uma certa competição, como se elas estivessem pescando no mesmo aquário. Como que você enxerga esse fenômeno? Eu acho que seria muito bom se pudessem ter mais colaboração e com certeza. Até acho que uma das últimas coisas que eu fiz antes de transicionar, né, de carreira não, de, né, sair da direção executiva da Artemisia, eu fiz uma formação para 20 aceleradoras, abrindo todas as metodologias da Artemisia. A gente abriu como a gente faz o nosso processo seletivo, desde todas as estratégias de atração de empreendedor, todas as estratégias de seleção, toda a metodologia de aceleração, toda a metodologia de trabalho com parceria. Nós foi junto com o Instituto de Cidadania Empresarial, né? E foram mais de 20 aceleradoras do Brasil inteiro participando. Então, nós abrimos mesmo tudo, um pouco com a ideia de cortar caminhos para algumas, né? Ou de mostrar, criar uma referência, porque acho que o que me deu muito trabalho é porque eu não tinha muita referência, então tudo eu tinha que buscar e criar e
ir atrás, e desenvolver meio do zero, e bater cabeça, e voltar, e vai, desenvolve. Porque na época, né, 2009, a aceleradora não tinha, tinha uma aceleradora de negócios normais, chamava Aceleradora, em Minas Gerais, e tinha outras duas ou três. Eu estou falando do Brasil, então era só a Y Combinator nos Estados Unidos, que não tinha nada a ver. Então, a intenção foi tentar ajudá-lo, a contribuir, né, com o ecossistema. Então, acho que foi o meu último entregável, assim, para o ecossistema, foi essa formação. E fato é que, como como é um trabalho que ele e isso a gente sempre soube também, que ter equity dessas empresas não é um canal sustentável. Então, assim, também do início, a gente sabia que, como modelo de negócio, a aceleradora ter participação do empreendedor era algo que para a gente não fazia sentido. Então, a conta não fecha muito, assim. Para negócio social, menos ainda mais naquela época. Então, isso cria mais restrição de recurso, né? Porque você tem que buscar recursos fora. E as empresas que entendiam desse tema, etc., as organizações, os institutos, as fundações, né, como você, um gestor de um instituto empresarial que viu aquilo, que, sabe, eram poucos. Então, a gente tinha. Então, acaba que você meio que compete de fato, né? Mas. Porque eram recursos limitados. Eu acho que agora está bem melhor, né? Mesmo com o amadurecimento do campo, essa coisa de você prestar serviço para empreendedor também amadureceu, né? Então, o empreendedor tem mais empreendedores que podem pagar por um serviço de aceleração, de apoio, de assessoria. Mas naquela época, não. E na Artemisia, a gente sempre tinha uma filosofia, que até hoje, que empreendedor não paga. Né? Empreendedor, ele é o beneficiário, né? Então, outros pagam a conta, né? Um B2B2C, né? Para usar a linguagem de negócio. Mas eu tentei, eu acho que a gente tentou para algumas colaborações com outras aceleradoras, assim, talvez não o suficiente, né? Talvez tenha um oculto aí. Ou talvez os outros players que estão nesse mercado pudessem se inspirar mais no modelo open source que você citou aí da Artemisia, enfim. Para deixar É, no ar essa provocação, acho que vocês se entregaram muito, mas muito. Não tenho dúvida disso, Mauri, como Artemisia, né? E, sim. bom, você colocou aqui no início da tua fala que é assim, ó, eu saí da direção executiva da Artemisia. Eu queria te ouvir agora nesse momento. Como é que está sendo essa vida de não sou mais, quer dizer, você ainda é Artemisia, mas não mais nessa posição. Como É, tem sido isso? olha, tem sido interessante. Eu estou na presidência do conselho, né, da Artemisia. Então, eu troco bastante com o diretor executivo, Luciano Gurgel. E acho, assim, para mim tem sido muito interessante estar nessa posição. Eu gosto muito de fazer, então é me segurar em alguns momentos. Mas eu acho que a minha transição, ela veio numa hora e ela foi muito longa, porque desde antes da pandemia eu já estava maturando isso, né? De me afastar, porque eu tenho 4 filhos, com algumas demandas muito familiares, pessoais. Então, já estava uma coisa bem desafiadora para mim, porque o ritmo é super, né, super forte de trabalho. Então, eu já estava digerindo isso. Aí, com a pandemia, eu falei, nossa, não, né? Vamos lá, ainda estruturamos o fundo emergencial, fizemos várias coisas. E eu continuei. Então, foi uma transição extremamente digerida e eu fui saindo aos poucos. Então, primeiro eu fiquei 1 ano, meio período, depois eu anunciei que eu ia buscar alguém, depois. Então, foi muito trabalhado. Depois eu fiquei bastante tempo, eu e o Luciano juntos. Então, eu estou, assim, em paz
com o meu lugar hoje, né, na organização. Claro, sou ainda a Mauri da Artemisia, mas acho que aos pouquinhos eu estou cada vez mais saindo de cena, mas de um jeito saudável, assim, e tem duas coisas, né? Uma coisa, eu ainda estou numa fase que eu mudei de país, então várias mudanças que eu ainda não sei se meu próximo passo profissional vai estar muito conectado com a Artemisia, ou zero conectado com a Artemisia. Eu ainda, sinceramente, não sei se eu vou para uma carreira totalmente nova. Então, eu estou ainda assim, muito aos pouquinhos, fazendo nenhum movimento abrupto, né, ajudando a Artemisia na parte estratégica, de pensar futuro. A organização já mudou bastante. E essa coisa do desapego, assim, acho que para mim foi muito importante essa transição que eu consegui fazer. Foi uma transição que eu elaborei. Então, o fato de eu ter elaborado, eu não tenho apego que o novo diretor, as coisas que o novo diretor vai imprimir, ao tipo de cultura que ele vai fazer, né, criar. Né? Acho que tem alguns elementos de identidade, de essência que permanecem, mas o desapego e estar, né, totalmente aberta para o novo. E para mim, assim, desde que seja algo que cause impacto, que né, o Brasil, o ecossistema precise, seja relevante, que os empreendedores precisem, para mim está tudo certo, né? Bom, Mauri, para a gente ir fechando aqui, papo muito legal, viu? Mais uma vez agradecer. Como é que você enxerga o futuro dessa agenda do campo aí de negócio de impacto? Algum palpite, algum sonho que você ainda quer ver realizado? Olha, eu acho que essa agenda, ela vai ficar cada vez mais social, no sentido de o setor, acho que ela vai ficar uma agenda, porque eu entendo que ela, de alguma forma, ela está bem pulverizada. Você tem empreendimentos sociais, organizações sociais que se intitulam negócio de impacto, você tem grandes empresas que não eram negócios de impacto, mas hoje se intitulam sociais, negócios de impacto. Então, ela está bem pulverizada, né? Tem também essa agenda do ESG, que as grandes empresas também têm falado sobre isso, e essa ganhou muita força, muita relevância, etc. Então, eu acho que isso vai continuar e vai se fortalecer. Acho que essa questão da qual que é a identidade de um negócio social, o que é, o que não é, esses desafios, a gente ainda vai continuar por um tempo, eu acho, até se pacificar algumas coisas, assim. E hoje estão se falando das social techs também. Então, ainda vai ficar um caldeirão, assim, e eu acho que faz parte, né? Ainda faz muito parte. Tudo bem, né? Porque tem alguns lugares do Brasil que ou falar de startups de tecnologia ou uma social tech não faz sentido ainda, né? Você ainda tem uma série de outros desafios de estrutura e tecnológica, inclusive. Então, eu acho que isso vai continuar. Também enxergo para o futuro um fortalecimento de um olhar mais territorial para esses negócios sociais, do que setorial. Então, acho que cada vez mais vai se falar dessa agenda dentro de territórios, que são importantes, e eu espero que, olhando territórios e ter cada vez mais em vulnerabilidade, ajude a ganhar, que esses territórios possam ganhar resiliência também e força. Então, eu acho que ela vai ser uma agência até tirando um pouco esse foco setorial que a gente sempre teve. E eu acho que a gente tem uma inovação muito grande para acontecer, e já está acontecendo, na parte de financiamento desses negócios e opções para o empreendedor financiar os seus empreendimentos, que é o Blended Finance.
são outros instrumentos de dívida, instrumentos de dívida e equity de outra forma. Então, eu acho que vai ter inovações muito interessantes, né, nesse pilar, que é o pilar que a Artemisia também tem ido, né, nessa nova fase da organização. A Artemisia tem entendido a importância de ajudar o empreendedor a se financiar, e não só com equity, né, se financiar com crédito, né, com dívida e tudo mais. Então, é isso. E o fortalecimento de grandes empresas entrando nessa agenda com spin-offs de negócios sociais. Isso com certeza. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste. Lá atrás, bem no começo, eu nem discutia com grandes empresas. Eu tinha tanto medo, confesso, do que uma grande empresa vai criar um negócio, se isso vai virar um social washing, um greenwashing, o que é. E eu tinha muito medo, tanto é que eu falava, nossa, a gente não trabalha com grandes empresas, nós trabalhamos com startups. A gente trabalha com empresas nascentes, empresas em estágio inicial, empreendimentos em estágio inicial, que eu sei que desde o day one, né, desde o início, o empreendedor já fundou com esse propósito, com essa intenção de criar, né, uma empresa com impacto e tal. Então, as grandes empresas eu não sei. Então, eu tinha medo das grandes empresas, assim, eu tinha uma certa... Não, acho que eu não conhecia, né, as dinâmicas, e por isso, né, você não conhece e se afasta. Então, hoje, eu acho que teve um amadurecimento geral de tudo, inclusive do entendimento das grandes empresas. Então, grandes empresas spin-offando, negócios sociais, eu acho que é uma grande tendência. Acho que é isso, assim, né? Tem toda a agenda verde de carbono, uma coisa maravilhosa, que aí acho que vão ter interfaces, assim. Mas até voltando um pouco atrás, Fábio, se me permite, eu Claro. ainda acho que a gente tem, assim, não sei se eu sou muito idealista, mas a gente sempre sonhou na Artemisia que os negócios não só seriam negócios diferentes para o mundo, no sentido dos produtos, dos serviços ou dos processos produtivos, mas é também no sentido de como esses negócios são conduzidos, né? Do tipo de liderança, do tipo de gestão que é feito. Então, a gente também trabalhava do nosso jeito, né? Oferecendo muitas oportunidades de seminários de autoconhecimento para empreendedores e empreendedoras, porque nós sentíamos aquela máxima, né? Todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Então, que esses negócios, e aí eu não sei se isso é errado, sei lá, mas assim, a gente pensava, acho que a gente tem que tentar achar melhores pessoas para o mundo, que esses empreendedores que passam um processo de aceleração, não que melhorem seus negócios, mas que se desenvolvam como pessoas, como seres humanos. E que suas práticas de gestão com seus colaboradores, no seu entorno, também fossem negócios que pudessem inspirar também, né? E pudessem mostrar um outro mundo de negócio, uma nova forma de fazer negócio. A gente sempre falava que a Artemisia ela fazia um grande convite, que era uma nova forma de se fazer negócios. E acho que isso é um desafio ainda, né? E para nós, a gente não conseguiu, eu acho, entrar nesse nível, né, de profundidade com as empresas, né? Assim, ou de estudar, ou de propor um novo jeito, nova, né? Acho que o que a gente conseguiu fazer muito foi oferecer para os times de liderança metodologias de autoconhecimento, que eu acho que é onde eu acredito que é o ponto de partida de qualquer coisa. Mas essa discussão assim de melhores empreendedores
o mundo, sabe? Não só no negócio, mas no produto, no serviço, no todo dele. Então, e eu acho que isso é uma discussão que a gente não tem muito, pelo menos que eu não conheço, né? E acho que esse é um salto que a gente precisava dar, não só do ecossistema, óbvio, como todos os ecossistemas, mas como eu estou falando de, às vezes, empresas nascentes, você consegue trabalhar esses elementos mais fácil, né? Desde a origem. E que eles não se perdessem ao longo da trajetória empreendedora, né? Enfim, reflexão. Bom, para fechar mesmo, Mauro, deixar aberto para você colocar, deixar uma dica final, merchan, algo que você queira divulgar para quem está ouvindo. Tem muita gente que está chegando ao campo, né? Que dicas aí que você daria? Fique à vontade. Eu acho que a principal dica existem organizações como a Artemisia, como o Instituto de Cidadania Empresarial, Aliança pelos Investimentos, pelos Negócios de Impacto. Tem outras, né, organizações, o próprio GIF tem uma rede temática que você que criou, né, Fábio, junto lá com o pessoal do GIF. Busque, tem cursos já, né, vários até, então entender, estudar, mas sempre com o pé no chão da prática, né? Porque senão fica muito teórico também as coisas. É um setor que a gente precisa de pessoas que possam provocar, que possam, né, os idealistas pragmáticos aí, que na Artemisia a gente fala, né? Somos idealistas pragmáticos, então, que consiga realmente ter essa conexão com o impacto, com, né, a missão da empresa, mas tem um olhar muito pragmático para entregar resultado, para entender que são dinâmicas de mercado. Eu acho que isso é muito importante também, e não entrar nesse campo com uma visão que é uma bala de prata, que é um setor que resolveu, que tem milhares de questões pacificadas, que agora você vai realmente só trabalhar com o que você quer, fazer o que você quer, né? Todos esses sonhos, porque não é, né? São desafios muito maiores, inclusive, né? Que persistem, de se empreender com impacto, desenvolvendo inovações, ainda às vezes para setores que são muito novos, não tem informações consolidadas, não tem benchmarkings, não tem, né? Enfim. Mas a gente precisa de gente com vontade de fazer, vontade de empreender, vontade ainda de desbravar. Acho que ainda estamos no momento ainda de desbravar coisas, né? Empreender o próprio setor. Então, eu acho que é isso. E aí, eu também convidar, acho que o site da Artemisia tem muita coisa legal. Eu tenho um artigo, uma coluna semanal no Estadão, no blog do empreendedor, e eu escrevo toda semana sobre negócios sociais, sobre casos, histórias interessantes, estudos interessantes. Então, acho que tem informação, sabe, para ser compartilhada e disseminada. É isso. Incrível, Mauri. Obrigado, viu? Adorei o papo, maravilhoso. E só agradecer mesmo a generosidade, a gentileza e a aula que você trouxe aqui para quem está nos ouvindo. Muito obrigado, viu? Imagina, querido, eu que agradeço. Espero que ajude, que contribua, né? E também quem tiver sugestões, pensamentos, reflexões, que possa dividir com a gente, né? Seja por LinkedIn, enfim. Vai ser muito bom ouvir sempre. Obrigado, Mauri. Valeu. Valeu, querida. Quem não vacila mesmo derrotado. Quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a
primavera.